Se liga aí, está começando o Papo Calcinha. Conteúdo inteligente é só aqui, 96 FM. Papo Calcinha. Bom dia, galera, bom dia. Hoje, quarta-feira, Papo Calcinha está no ar e nós estamos no 12. Verônica? Bom dia, flor do dia. Ah, Penélope. Hoje eu tô bem basiquinha. É, Penélope charmosa. Rosinha bem suave. É. Parecendo que sou meiga. Se foi, desconheço, viu? Nós acabamos de falar disso aqui, ó. Geração sem meiguices. É, porque nós somos assim, né? 5 da manhã, 6, 7, 8. O Gustavo falou assim, nossa, eu vi um fantasminha correndo ali, passando na vitrine. Eu falei, era eu que tava ali correndo. Bom dia, Gustavo Martins. Bom dia! Estou aqui de volta nas ondas da 96 FM, do lado da Pantera Cor-de-Rosa, né? É isso. Pra você que tá escutando, não perca. Vai lá no canal do YouTube e veja tanto que ela tá rosada. É de batom, blush. Parece quando você tá andando no mar e vê aquelas conchinhas rosas, né? Chega a ofuscar nossa visão de tanto brilho. Gente, obrigada, é porque o glamour. Olha aí, ó. Eu acho que ele veio substituir o Wesley hoje, que todo dia o Wesley tinha de fazer um comentário sobre o meu look. Gente, vou falar um negócio pra vocês. O Gustavo Martins tá aqui hoje. O Gustavo Martins é igual a doutora Elza Miranda. É polêmico. Muito. Ó, e aí você pergunta pra ele, fala que nós vamos falar sobre o quê? Porque pra dar uma olhadinha antes, né? E aí ele não fala, ele não fala. Ele gosta de suspense. E aí hoje ele só fez assim pra gente. Deixa comigo que eu vou arrasar. Vamos falar sobre o quê, Gustavo? Gente, a geração Z. Você adora, já começa não até é? rindo. Não, ela me adora. Ela me adora. Porque, assim, constantemente eu venho aqui falar de tendências, de mercado. E nas minhas pesquisas, né, eu sempre tento trazer algo bem pontual, bem, né? Aham. E a geração Z, ela não para de produzir novas tendências que eu sempre falo, eu não tento entender mais a geração Z. Porque senão vai ficar doido. Não, fica doido. Fica doido. É mesmo, mas você hoje... tem... Não, mas hoje você tem esse conceito mesmo de que, assim, realmente é fora da casinha? Ou não, porque parece que você estava defendendo um tempo atrás. Não, é porque assim, ó, o que acontece? Eu vou te dar um exemplo em casa, né? Quem é casado vive isso. Seu filho, você casa com uma pessoa, seu filho vem. Na sua casa, Bia, talvez você foi criada que almoçar vendo televisão não era problema. E na casa do Manuel, tô dando um exemplo. Sim. Que pra almoçar tinha que desligar a TV e comer na mesa. Aham. Quem tá certo e quem tá errado? Não tem certo. Não tem. Não Cada tem. Um foi criado São uma Exatamente. diferentes. Esse é o tipo de conflito que ele não se resolve por um querer impor e achar que o dele é certo ao outro. É por isso que a gente tem intolerância religiosa. Não, minha religião é certa, a sua é errada. Não sei qual é a certa, mas, cara, tudo bem, vive a sua que eu vivo a minha. Ou vamos tentar conciliar pra gente conviver bem. Então, não adianta eu, Gustavo, né, que sou 2 gerações atrás, pegar uma geração Z, que veio quase, né, 20 anos depois, e achar que a minha é certa e ridicularizar a deles. Entendeu? Eu parei de fazer, eu fazia isso. Falei, cara, você tá errado. Não tenta entender isso dentro do contexto que você viveu. Tenta absorver isso para o contexto atual. Porque se eu quiser replicar o que eu aprendi lá atrás, eu tô travando, eu tô sendo arcaico. E porque você vai ter também que conviver com essa geração, Totalmente. né? Gente, eu tenho filhos, né? Eu nem sei que geração vai ser meus filhos. Que é tudo pequenininho ainda. Mas, enfim, é importante, por mais que a gente brinca e tudo, mas assim, ó, é a mesma coisa de você pegar seu avô e falar, vô, hoje nós vamos pescar. Não, mas eu quero ver o jogo do meu time. Não preocupa não. A gente assiste lá no meio do rio do meu celular. Eu falo, não, mas quê? Ele acha isso. Você tá doido? Aham. Não, meu filho, isso não tem jeito, vô. Vem cá aqui, ó, pá. Então, é a mesma coisa assim, ó. A geração Z, ela tá produzindo novas tendências que num primeiro olhar, e a hora que eu falar, você que tá escutando, você vai falar, cara, que é isso? É chocante.
Então, sem mais delongas, né? Muito além do dinheiro. Porque nossa geração foi feita numa escassez para construir o quê? Patrimônio. Meu filho, não vende as coisas. Capitalista, sabe né? a hora de vender. Mas por que, Bia? É pra acumular. Porque nós vivemos escassez. A gente não tinha… Por exemplo, era assim, ó… Não tinha facilidades. Você tinha os conjuntinhos de… Isso aqui é pra sair, isso aqui é pra isso. Não tinha… É o tênis o esporte, pra sair e o tênis da escola. Acabou, não tinha mais. Você tinha um chinelinho que era uma Raider azul e branca. Hoje não, você tem um chinelinho que é praia, o chinelinho que é pra não sei o quê. Cara… Não vivemos isso. Juntando a escassez e a vontade de prosperar, nós nos sacrificamos em horários, né? Madrugadas viradas, 2, 3 turnos para poder acumular. Agora, olha só isso que veio da geração Z. Muito além do dinheiro. Conheça a nova tendência do salário emocional. Gente, assim, não é de rir não, mas… Ai, eu tenho o JP aqui na bancada, gente. Eu não posso falar muita coisa, né? Oi, JP. Não, tudo bem? Eu acho que o JP não é dessa geração, não. Ele é da nossa. Não, mas ele tá sendo doutrinado a cada programa. Ô, Gustavo, eu vou ter que entrar no intervalo e você vai voltar falando pra mim. O povo ir pensando o que é esse salário. Pensa, no fim do mês eu te dou um abraço e falo, ó, tá pago. Não. Pode ir embora. Porque nos programas… O mês passado, você sempre vem uma vez no programa. E o mês passado o tema também foi muito interessante. Eu não sei se você lembra, né? Era da aposentadoria. Aposentadoria, né? Agora você vem com salário emocional. Salário emocional. Não, galera, ó, fiquem ligadinhos aí, ó. O Gustavo Martins está aqui hoje falando pra gente da geração Z sobre esse salário emocional. Você sabe o que é? É fresquinho. Olha, essa matéria é fresquinha. Ele trouxe pra gente última mão aí. Nem contou pra gente o que ele falaria aqui hoje. Então, ó, fiquem ligados que nós vamos descobrir juntos o que é o salário emocional da geração Z. A gente já volta com muito mais informações pra vocês. Papo Calcinha. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar hoje, quarta-feira. Nós estamos aqui com o Gustavo Martins. Sou eu. Sempre polêmico, gente. Todo mês ele vem aqui. É cadeirinha, viu, dele. Ó, uma vez no mês ele tá aqui e ele sempre traz um assunto interessante. Gente, mês passado falou de aposentadoria aí, dessa geração maravilhosa que nós temos dentro de casa, né? Que eu, por exemplo, tenho 2. E hoje ele vai falar, gente, salário emocional da geração Z. O que é isso, Gustavo Martins? Eu nem achei na internet, eu vou te falar a verdade. Não, tá fresquinho isso aí. O que acontece? Nunca, tirando a crise ali de 2008, assim, hoje com a tecnologia que a gente tem, Bia, as pesquisas elas são mais frequentes. Que antigamente, de acordo com a pesquisa de 2022 e tal… Agora não tem isso Não tem validade, mais, né? não tem, não. Agora você consegue fazer pesquisas frequentemente. E chegou-se num resultado alarmante, e isso a nível global, as pessoas estão intensamente desengajadas do que estão fazendo. Não se sente atraída pelo trabalho. Ô, Gustavo, mas eu vejo assim, que essa geração, o que ela busca? Ela busca empresa que promova a diversidade. Sempre busca Também. essas empresas, né? Que tem impacto positivo, que oferece, às vezes, assim, mais autonomia para eles. O que é mais autonomia? É um horário flexível, né? Aí eu posso estar ali, a empresa me oferece o quê? A empresa tem um espaço de descontração. É isso que você entende também ou não? Assim, o que os estudos vêm nos mostrando, né? O que é esse salário emocional? Sabe o que essa turma quer? A flexibilidade, ok. E benefícios intangíveis. Benefícios intangíveis. Ninguém nem sabe o que é tangível e intangível. Explica pra eles. O que é tangível? Água. Essa água é tangível. Você tá pegando ela. Eu sei a cor, o peso, a textura, ok. O que é intangível? Por exemplo, um reconhecimento. Olha, o funcionário sensacional do mês. Isso não se pega. Isso se sente. Então, é emocional. Então, eles estão falando, não, eu não quero aumento. Eu só quero ser reconhecido. Sensível, né?
Então eu não tô precisando do dinheiro, não, né? Ô, Gustavo, mas Vai então... pagar. Então, não pro vou falar isso. Pagar com carinho. Você pode pagar com emoção. O não amor é? venceu em Lá todos na os lados. classe A, por exemplo, você pode contratar. No fim do mês eu vou falar, faz a vem fila aí, aqui, meus colaboradores. Vou abraçar todo mundo. Olha, você é show de Aí bola. você ainda faz assim, tira uma foto, coloca lá no painel de engrandecer ele e pronto. Então, mas aí seria um conjunto de benefícios que, assim, que vai valorizar o conhecimento dele ali dentro da empresa ou não? Isso é preocupante. E habilidade. Isso é preocupante por um outro lado, por quê? Porque é uma geração... essa geração em si, ela nos preocupa por ela não ter ambição. Eu prefiro um reconhecimento do que subir de cargo. Mas se subir de cargo, você vai ter mais obrigação. Não, eu não quero obrigação. Cara, deixa eu passear com o meu pet e no fim do mês você fala que eu sou legal e tá tudo bem. Só que aí eles não estão pensando depois, né? Porque a maioria dessa geração estão morando com os pais, estão sendo sustentados assim... E depois? Isso não causa geração de riqueza. Geração de riqueza é num todo. Se essas pessoas produzem, fazem as empresas crescerem, novos produtos, novos empregos, isso é um benefício, né, em larga escala. A partir do momento que essas pessoas não querem um cargo novo, elas não vão estudar mais. Elas não vão ser mais criativas. Então, isso é um alarme aí para uma estagnação de desenvolvimento, principalmente humano. Ô, Gustavo, outro dia eu ouvi de uma amiga Então minha. Amiga minha ruim. estava indignada. Ela tem uma filha acho que de 21 ou 22 anos, tá aí no... Quase minha idade. Quase isso. Uhum. Tava fazendo faculdade e resolveu parar a faculdade. Falou, não... a faculdade não é legal. Era tudo que eu queria na vida. Não quero mais. Não é minha praia. Não dá dinheiro. Falou assim, mas dava dinheiro antes. Não dá dinheiro, eu não quero mais e tal. Falou, então beleza, tá morando fora. Falei, então volta pra trás. Que você... Não, eu quero ficar aqui, meu lugar é aqui, eu me identifico é aqui. Falei, tá, mas e aí, você vai viver do que aí? Falei, não, aí tipo assim, você vai bancar, né, eu aqui. Falei, não, mas você tá procurando trabalho? Não. E você vai estudar outra coisa? Não vou estudar, vai não. Vai fazer o quê, então? Aí, não, então você vai voltar pra trás. Não, pra mim voltar, você tem que fazer isso. E deu a imposição. O que você acha disso? E não, Gustavo. Acontece com muita gente por aí, eu vou te falar. Olha, eu vou falar uma coisa. O filho é um subproduto dos pais. E ponto, tá? Então não adianta maquiar. Gente, o filho, né, numa visão a grosso modo, é um agregado. É um agregado que vive às suas custas. Agora, você tem o direito, você pai, você tem o direito de falar, meu filho, você já está numa maturidade... Então, de impor limites. Que eu consigo te ajudar. Gente, quando eu formei, o dia que eu cheguei, eu falei, pai, formei. Meu pai me deu 3 tapinhas nas costas e falou assim, eu vou te ajudar mais 3 meses. Seu pai ajudou muito, o meu eu comecei a trabalhar no outro mês, nunca mais. Entendeu? Então, assim, eu sei que envolve uma série de coisas, porque um pai que é permissivo assim, é porque ele viveu muito estrangulamento financeiro. Eu não quero que quando eu tiver dinheiro, meus filhos não vai passar o que eu passei. Tudo bem, ok, a gente entende isso. Mas cuidado. Cuidado, porque você está criando um dependente a longuíssimo prazo. E quanto mais você ficar velho e mais ele se enraizar nessa relação... Mais difícil vai ser cortar o cordão umbilical. Então, o maior problema hoje são os pais que não querem cortar o cordão umbilical porque acham que os filhos vão sofrer. O sofrimento faz parte da purificação, né? A historinha da pérola dentro da conchinha, né? A gente sabe que o calo, ele vem justamente para te dar resistência e você romper outros pesos. Então, não adianta. A gente sabe o lado emocional, mas assim, você está estragando e matando o futuro do seu filho. E quando você partir e deixar a herança para ele vai acabar com todo o seu legado. Então, isso é uma coisa que eu até quero comentar aqui com você. Por exemplo, eu tenho filhos de 23 e de 12. A Verônica tem de 6, né, Verônica? 7. 8 já, minha peixe. Pra Verônica, eu já penso assim, os meus de 23 já é mais difícil eu já ensinar hoje em dia, porque eu vou ter que começar novamente. Já
tá enraizado isso neles. É a geração que talvez, né, eu vá ter trabalho de conseguir mudar a mentalidade. Por quê? Porque é igual você falou. Eu sofri muito, não quis que sofresse, errei. Quem que errou? Não foram eles. Não, ele foi instruído. Ele foi instruído a isso. Não vai faltar pra mim. Nossa, eu posso comprar porque meu pai vai pagar. Ô, Bia, né? eu adoro usar uma analogia que é o seguinte. Imagine, o seu filho e você, qualquer pessoa quando nasce, é um celular sem nenhum aplicativo. Aham. Então, assim, você vai pondo aplicativos no seu celular conforme sua necessidade, sua crença, né? O que você precisa, enfim. O seu filho, você vai instalando, os pais vão instalando aplicativos. Vai instalar o aplicativo regrinhas básicas. Por favor, obrigado, gratidão, lá. Se você não instalar e não quer ensinar, isso não é importante pro seu filho, tá tudo bem. Por exemplo, eu até falei isso no programa anterior. Eu não vou. Você não vai batizar seu menino? Eu não vou batizar. Quando ele tiver consciência, falar, filho, tem várias religiões, vai lá. É o que eu faço com o meu, fiz isso com o meu. Então, assim, por exemplo, as pessoas mais velhas da minha família acham um absurdo lá em casa não também. pedir benção. Eu não vou instalar esse aplicativo. Mas fere. Cara, foda-se. Hoje em dia não tem mais isso, eu respeito o que vocês acreditam, eu respeito o que eu acredito. E tá tudo bem. É verdade. Não é um desrespeito. Eu só tô respeitando a liberdade do meu filho pra eu não impor uma religião. Quem sou eu pra obrigar meu filho a ser cristão? E se ele quiser ser muçulmano? Cara, vai ser o que ele quiser ser. É a liberdade dele, entendeu? Igual, já fiz foto com meus filhos, camisetinha do Flamengo e tal. E se daqui, quando eles estiverem com vocês, pai, nossa, adorei o Vasco, que é meu arco. Mas eu não Cara, eu vou dar a camiseta do Vasco. Para com isso. Vamos evoluir, gente. Você entendeu? Mas essa evolução, você acha que aí nessa evolução, não é onde a gente erra? Você acha? Não. Por quê? Porque eu também venho dessa evolução. Eu também, por exemplo, lá em casa, eu tenho 44 anos hoje. Meus pais são tão sistemáticos, principalmente meu pai, que até hoje eu não sei que cor que é a perna do meu pai, porque meu pai nunca usou um short na minha frente. Verdade ou mentira? Eu cheguei lá, eu falei assim, pelo amor de Deus, nesse calorão, te coloca uma bermuda. Não, ele não usa, ele não faz, ele não abre. Ele E foi camisa. ele entrou dentro da minha casa 3 vezes. Por quê? Porque ele acha que ele não tem que incomodar os outros. Ele não tem que ir na casa dos outros. A minha criação é diferente. Eu ando pelado em casa, todo mundo anda pelado dentro da casa. Pra ele isso é um absurdo. Então, assim, você acha que nessas mudanças de atitude, a gente não erra também, consequentemente, do dinheiro ou não? Você tem que separar os valores que são básicos dos não básicos. E os valores que são, né, crenças que não afetam ninguém. Então, por exemplo, olha, desde pequeno, por exemplo, meu pai, um dos primeiros brinquedos que meu pai deu pra gente foi banco imobiliário. Vocês aprenderem. Aí ele deu aquela enciclopédia do Tio Patinhas, era 3 volumes, a enciclopédia do construtor. Pra gente aprender a fazer um carrinho, fazer uma bica, e você aprendia sobre gravidade, coisas além de colégio, sabe? Hoje não tem. E meu pai era muito rígido na educação básica. Por favor, sim senhor, não senhora, obrigado, lealdade, filho, volta gratidão. lá. Eu até lembro uma As vez. bênçãos pra todo mundo. Tudo. Né? Nós fomos na casa de um amigo dele e aí ficou até tarde e tal. A hora que tava chegando em casa, meu irmão começou a brincar na janela do carro com um carrinho. Meu pai olhou isso, sei lá, era meia-noite e tanto. Meu pai falou: de quem que é esse carrinho? Pai, é do filho do Salles. E a gente morava em Jataí. O Salles é o dono da gráfica lá. Falou: é seu? Ele te deu? Não. Então nós vamos voltar lá agora, você vai devolver, vai pedir desculpa. Concordo demais. Mas minha mãe não, amanhã a gente… Não. É não hoje. pode deixar pra amanhã a correção de hoje. São valores. Os valores básicos você tem que pôr. Isso aí é escrito na pedra pra qualquer família. Educação, gente, não depende da sua religião, da sua cor. É o caráter, se você é rico, se você é pobre. Tem que separar isso, Bia. Isso nunca vai mudar, né? Os filhos entender como funciona, né, os recursos que entram no lar e que saem. Que é dinheiro. E isso cabe aos pais, não cabe ao colégio. O colégio não vai ensinar isso pro seu filho. E os pais hoje terceirizaram. Hoje, olha só,
Você que estiver escutando, né? Daqui uns dias vai fechar aí primeiro bimestre. Você vai querer saber. Sabe o que você vai olhar pra você ir na roda da amiga, no salão, ou no bar, né? Nossa, minha filha tirou 10 em quase tudo. Tá, mas você questionou 10 com ela? Filha, você tirou 10 em matemática? Traz a prova lá pro papai ver. Ah, tá. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que isso aqui, como é que resolve? Pega aquilo ali. Eu tô falando isso, gente, porque eu dei aula há muito tempo no ensino médio. E eu convivi, e aí eu vou falar de dentro da minha casa. Minha irmã era nota 10, nota 10, nota 10, nota 10. Eu falei, pai, começa a questionar outras coisas fora da escola, mas relacionado com a escola. Sim. Então, assim, né? Eu vi uma questão de matemática. Deixa eu pôr, meu pai era corretor de imóveis. Deixa eu pôr uma situação que eu vivo. Minha filha vê eu falando no celular e tudo. Começa a relacionar essas coisas pra ela entender aquela vida teórica dentro da vida prática. Começar a entender o que é dinheiro, o que é, né? O que é o seu rala. E meu pai não deu muita bola nisso e tudo, enfim. Não tô falando que as escolas não avaliam, não é isso. Mas assim, o sistema educacional nosso é extremamente arcaico, é podre. Isso para qualquer escola, não adianta. Quem quiser vir aqui no rádio discutir comigo, né, pode vir. Então assim, não tem lógica, né? A Microsoft acaba de lançar o primeiro computador quântico do mundo. E o aluno tá... Se você é aluno e tá aprendendo aí força igual massa vezes aceleração, fórmula de Bhaskara, cara, desculpa. Estão te ensinando coisa de 200, 300 anos atrás. Tá errado. Vai numa escola ver o que eles ensinam na robótica. Então, assim, hoje... cabe aos pais ter o direcionamento daquilo que é básico, que não pode faltar. Sim. Ter um direcionamento sobre... e as pessoas... Nunca se falou tanto em hold familiar, estruturação patrimonial. Cara, você tem que trabalhar isso com seus filhos já desde os 13, 14 anos, que ele já começa a entender alguma coisa. Porque o cara acha que é só... Porque aí ele entra numa fase de uma certa independência. Porque ele tem uma vida social, ele saiu do seio familiar, não quer mais ir pro cinema com o papai, com a mamãe. Quer sair mais mas ele é dependente financeiramente e fica revoltado. Fala, pô, meu pai não me dá dinheiro, cara. Meu pai trocou de carro e tudo, mas o carro que seu pai trocou é pra trabalhar. Então, assim, falta esse despertar dos pais em querer que, pô, eu pago um colégio pro meu filho faz uma escola bacana, né? Seja público ou não. Rio Verde hoje tá com o ensino, o ensino excelente aí, público. E é um trabalho dos pais correlacionar aquilo, né? Deixa eu ver o que tá. Isso aqui dá pra eu ensinar aí no supermercado. Isso aqui, por exemplo, cara, já põe uma agenda pro seu filho. Seu filho, pai, a internet caiu, tem que pagar. Vai lá pagar. Tá aqui, ó, o dinheiro, vou depois. Ó, a partir desse, vamos não fazer. Não sabe no banco, Gustavo. Eles não sabem manejar no caixa eletrônico. Fala pro seu filho ir no correio. Não vai. Senta no meio-fio e chora. Não, eles não sabem. Então, assim, ó, quer uma tarefinha prática? Fala, filho, vem cá, ajuda o papai. Não põe como obrigação. Pô, a internet tá legal e tal. Ó, vou te passar uma tarefa de casa. Faz uma avaliação, vê se não tem internet melhor por um preço melhor. Segundo, filho. Então, assim, você usa muito a internet pra jogar, pra isso, pra aquilo. Vamos fazer uma planilha. Internet, pá, energia, água. Conta que nunca você vai vencer, né? E sua escola e material. Eu vou depositar o dinheiro. Aí você dá a responsabilidade. Ó, isso aqui é a planilha, essas são as datas. Você fez um cronograma financeiro de contas a pagar, que são contas fixas. Sim. Filho, você vai gerenciar isso. Todo mês, por exemplo, energia um mês vai dar um valor, outro mês vai dar outro. Com 5 dias de antecedência, você vai me passar isso, eu vou depositar o dinheiro na sua conta, você vai pagar tudo. Não, e você pode até dar um benefício. Fala assim, ó, esse mês deu R$1.000. O que você conseguir diminuir daqui... vai ser seu. Não é verdade? Perfeito. É uma contrapartida aí, pra ele aprender, ele vai né? até economizar num banho, no ar-condicionado. Aí seu filho começa a entender o valor do dinheiro. Cara, isso não depende de escola, de uma faculdade, de nada. Só depende de você, pai, e é o que a gente tá falando aqui, né? É a nossa responsabilidade em querer suprimir e fazer os filhos entender o que é ter ambição, não ganância, em prosperar e gerar riqueza pra família, pra sociedade, pra todo mundo. Lá em casa todo mundo fala que eu sou a mão fechada, né?
Aí, mas sabe onde eu aprendi isso? Na época da faculdade. Eu estudava fora, meu pai me mandava um valor X, eu tinha de estar com ele, com esse valor. Eu tinha de administrar o mês inteiro. Meu pai falava, se você quiser sair, aí você se vira. É igual eu, tipo assim, meu pai era assalariado, porque ele trabalhava no estado, né? Então ele recebia também só uma vez no mês. Então ele ia me mandar o dinheiro uma vez no mês. Então eu tinha de administrar esse dinheiro. Mas hoje não tem isso, não. Hoje a gente não vai pro tem. intervalo e a gente já volta com muito mais informações pra vocês aqui com o Gustavo Martins. Papo Calcinha. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar hoje, quarta-feira. Nós estamos aqui com o Gustavo Martins, falando sobre filhos, falando sobre essa geração Z, gente. O papo hoje chama salário emocional. O que é isso? Gente, o Gustavo falou aqui pra gente no início do programa que é um conjunto de benefícios que complementa o salário fixo. Ou seja, ele não vai deixar de ganhar o salário fixo, não. Ele quer salário emocional também. Agora, Gustavo, a gente falou um pouco desse bloco anterior, nós estamos falando desses cuidados dos pais, que vem, né? Valores básicos. Os valores básicos. Ensinamentos, ele sai de dentro de casa. Não adianta você terceirizar para a escola, para os amigos e para os colegas. Não vai adiantar. Você tem que ensinar dentro da sua casa, iniciar dentro da sua casa. Eu te fiz uma pergunta, no caso, assim, meu e da Verônica, que são idades diferentes. O que você acha? Ainda tem jeito de ensinar? Você acha que, perdeu a mão, não tem jeito mais. Os maiores não tem jeito mais. O ser humano... Você acha que a gente molda eles? O ser humano, ele é extremamente adaptável, tá? Agora, qual o ambiente que ele tá vivendo? Quais são as resistências? Porque, assim, não adianta, Bia, você falar não 3 vezes, na quarta... não aguento, você ceder. Gente, desde da infância ali, praticamente bebê, a criança já sabe jogar, ela já sabe manipular. Isso é estudo. Você sabe Quem como não é que é. chora não mama, é aquela velha história. Isso aí desdobra teorias e teorias sobre o ser humano. Então, assim, o seu filho... Porque, assim, nós temos uma condução de pensamento muito errado, né? Quem é mais evoluído? O seu pai ou o seu filho? Dói falar isso, as pessoas... meu pai. Não é seu filho. Pensa o seguinte. O seu pai e sua mãe entregaram o melhor da carga genética deles para trazer um novo ser. Que vem viver outras experiências. Uma experiência de um macroambiente que não é o seu. E aí, esse ser, ele nasce já com um novo mundo em relação ao seu. Esse filho seu vai, teoricamente, casar com outra pessoa e vai entregar o melhor da carga genética dele, que já vem carregando do pai, do avô, dos ancestrais. Então, assim, hoje, quem é mais evoluído? O seu pai pode ter mais experiência, mas hoje, você tem que olhar pro seu filho como futuro. Tem um quadro, eu não vou lembrar o nome do autor do quadro, que é uma imagem bem emblemática, assim. Um velho afundando, bem velhinho. A esposa e o filho também naquela corredeira. E o filho que tá do lado de fora estendendo o braço pro pai. Né? Que isso há centenas de anos atrás já é uma crítica assim, cara... E o futuro? Você tá deixando o futuro embora? Não é que você tem que abandonar seu pai. Mas, gente, o seu filho é o futuro. Ele é a evolução, ele é o melhor. Você e sua mulher se juntaram para entregar o melhor divinamente no seu filho. Então é ali que você tem que investir. Ô, Gustavo, antigamente, você falando em investimento, antigamente, filhos eram um investimento, né? Porque os filhos que trabalhavam para o pai. Por isso que não tinha é verdade? filho. Tinha 10, 11 filhos e aquilo ali, juntava a família inteira e né, trabalhavam em prol do lar. Hoje não. Hoje são só os pais, né, que trabalham em prol dos filhos. Por quê? Porque é uma atividade, a escola paga, é o inglês, é o futebol, é o judô, né? Uma despesa alta, né? o balé. E aquilo ali, o pai, mas a mãe não tem tempo. Eles não ficam em casa. Por quê? Porque eles têm que sustentar ali os meninos. Os meninos, em contrapartida, ou estão ociosos demais, ou então estão sobrecarregados. Aí vem a depressão, a crise de ansiedade, a crise de pânico, bababá. O que você acha disso? Eu acho assim, vamos ligar aqui daqui a pouco e mandar eu calar a boca, mas... Gente, nós estamos vivendo uma geração do ego. Novamente, eu vou bater nisso. O Rio Verde, você não precisa ter Instagram.
É só você andar na rua, porque todo mundo tá no outdoor. Nossa, tá falou a cara de todo mundo. Aí, Bia... Ontem o Emanuel falava isso pra mim. Falou assim, mas isso aqui significa alguma coisa? E aí... Tá todo mundo mesmo. E aí, gente, presta atenção numa coisa. Por exemplo, o meu filho... Ele vai, a primeira e única coisa que eu vou pôr ele é na natação. A hora que ele aprender a nadar, aí eu vou pôr ele em outra, pode ser um inglês. Outra atividade. Porque o que é o ego? A filha da Verônica tá no inglês, natação e piano. Calé, amanhã você tem que começar piano. Mãe, mas... É uma competição. Agora pensa, o moleque estuda o dia inteiro, aí você vai pôr ele em 3, 4 atividades. O esgotamento dele não vai aprender nada. Não, tá é verdade. Então, para com esse ego. Concentra no seu filho para ele fazer uma coisa de cada vez bem feita. Ele não é uma máquina, ele é um ser humano. Olha, e eu muito penso bem, dessa falou forma. muito Acredita? bem, Gustavo. Você sabe que mudei minha mentalidade, porque isso desde o ano passado. O Caléu tava em tanta atividade, que no final do ano eu falei assim, a gente nunca sentou com ele e perguntou se ele gostava. O que ele gostava de fazer? No final do ano nós sentamos e falamos assim, meu filho, o que você gosta de fazer? Ele falou, nossa, eu odeio isso, odeio isso. Tipo assim, tá fazendo por fazer. Ele tá fazendo, gastando meu dinheiro, né? Não tá levando nada Ele tá adiante. fazendo as suas vontades pelo seu ego. Vontades pelo meu ego. Por quê? Pelo meu ego e pelo meu tempo. Aí pra mim não deixar ele em casa, tô trabalhando, eu empurro ele nas atividades. Quando eu passei pra adolescência, e aí você começa, né, já conviver com as coleguinhas e tal. Eu tenho uma deformidade na costela. Era muito fundo em relação, debaixo do peito, em relação a um lugar e outro. Então era um bullying perfeito, né? Eu era uma canoa empenada. E aí, aquilo começou a me incomodar. Eu falei, pai, isso aqui tá feio. Ele, não, realmente tá feio. Porque aí você começa a encorpar, ter músculo e aí fica feio. Meu pai, vamos no médico. O médico falou, isso aí... Não tem o que fazer. Tem dois caminhos. Um é a cirurgia para uma correção estética, vai ter que quebrar a costela. As costelas nascem assim, né? Uma das minhas costelas nasceu assim. Aí não dava volume. Falou, vai ter que quebrar e colar ela de novo. Eu não recomendo e não faço. Não vou fazer isso seu filho. Mas põe ele na natação, que vai trabalhar muito o tórax aqui. Dele. E aí isso vai empurrando a costela a longo prazo. Bia, você não tem ideia de um cara que odeia nadar igual eu. Mesmo? Na época não tinha piscina quentinha, essas coisas, igual tem os meninos nadam. Só jogava lá e pronto. E aí eu falei, aí eu, Gustavo, tomei uma decisão, não foi meu pai. Ele falou, e aí, você vai querer ou não vai? Cara, não era porque meu pai queria, era porque eu tinha uma necessidade de corrigir. Falei, pai, eu vou fazer, porque eu vou tentar corrigir esse trem aqui. Ele falou, então, beleza, tá tudo bem. O dia que você quiser parar, você para. E fui, e comecei a nadar. E aí eu cresci, foi a época que eu cresci. E aí eu comecei a ganhar campeonato. Aí te incentivou. Aí fui convidada a federar. Não, você vai federar, vamos passar você pra tal, não sei o quê. Já tinha 2 anos que eu nadava, aí a costela já deu uma ajeitada. Falou, vocês querem saber de um trem? Eu vou acelerar. Sai de perto de mim, odeio isso aqui. Quero federar, quero nada, não. E hoje em dia as crianças, elas já vêm com essa opinião mais cedo. A Manuela mesmo, mãe, eu não quero fazer balé mais. E pronto, não quis e pronto. Mãe, não gosto de balé, não quero. E assim, quando eu coloquei ela no balé, realmente eu não quis saber se ela queria ou não. Eu achava bonitinho. A coisa mais daquelas apresentações de balé. Eu não fiz balé. Então, aí depois ela, mãe, eu não vou fazer balé. É desse jeito, é o que você não teve, você quer. Ô, Gustavo, me responde aqui. A gente tá. Só falta 10 minutos para terminar o programa e a gente entrou em tantos assuntos e realmente não focou aqui no salário emocional. Salário emocional. A saúde, ela engloba como prioridade para essa geração Z ou não, Gustavo? O que acontece? Hoje tem uma preocupação, Bia, muito grande com retenção de talento. O que é? Você reter um talento é você formar time. Então, assim, por que o Brasil é representado pela seleção brasileira? Primeiro, você tem pessoas, você monta grupos viram times e times dos times brasileiros, você monta a seleção brasileira. Você pegou o melhor de cada lugar e puxou pra lá. Não se faz isso hoje mais. E o que perceberam na geração Z? Que não é só o dinheiro.
se você dá reconhecimento, flexibilidade, se você vai além da carga, né? O que saiu na pesquisa? Eles não se importam em ganhar 30% a mais se forem reconhecidos e ter flexibilidade. Então, isso retém o talento e isso mostra um outro lado, né, do ser humano dessa geração, que é assim, cara, eu fico, mas não é só o dinheiro. Eu fico se tiver humanidade aqui também. Então tem esse lado, se eu estiver sendo tratado bem, estiver sendo reconhecido. Exatamente. Então, assim, a gente brinca, tudo não é só frescuragem, não. Porque nós vivemos a geração de escreveu, não leu, o pau comeu. Eu gostava, mas então não tá totalmente errado, né? Assim, se você for pensar, né? Porque o ambiente de trabalho... Hoje, por exemplo, eu vivo, até outro dia falando, como eu troquei, né? Assim, saí de um tipo de trabalho e fui para outro, eu tava falando, o ambiente de trabalho é tudo. Se você tiver um conforto no seu ambiente de trabalho, você tá bem. Você consegue produzir mais. A flexibilidade no trabalho da qual você tá falando, eu penso pelo seguinte, cada ser humano é único. Eu, por exemplo, eu gosto de acordar às 5 horas da manhã, porque a minha manhã, ela rende. Então, se eu estiver trabalhando na parte da manhã, ali pra mim, eu consigo render 2, 3 vezes mais. Tem gente que não, Gustavo. Tem gente que não rende de manhã, tem gente que rende à tarde, tem gente que rende à noite. Você começou a fala falando, então não está totalmente errado. Volta aquilo que nós conversamos no início. Não existe certo ou errado. Uhum. Sabe, nós vivemos uma educação binária. Binária é sim ou não, certo ou errado. Não é pronto, né? Não, assim, meu pai falava, tem 2 formas de fazer. A minha e a errada, você escolhe. Aham. Entendeu? E assim, querer um elogio. Cara, vamos voltar um pouquinho lá na nossa infância? Não sei vocês, mas eu tirava tipo 9,5. Eu tirei 9,5. Chegava, pai, eu tirei 9,5. Ele falava, alguém tirou 10? Tirou. Então pra mim você tirou 0. O meu pai falava assim, você fez mais que sua obrigação. E aí, Bia, a gente vai cair exatamente nisso. E se lá atrás eu tirasse 9,5, e se eu tivesse um salário emocional da minha nota? Filho, mas você pode tirar 10. Parabéns, você chegou até aqui. O que falta pra você chegar no 10? Uhum. Isso ia me impulsionar ou não? Sim, ia demais. Totalmente. Você ficou, por exemplo, entendeu? Foi uma nota boa, então, mas você ficou... Agora que nós achamos... Sabe por que a gente acha, entre aspas, que é errado? Porque nós temos traumas... Doutora Edilamar, corre aqui. Porque nós temos traumas lá atrás que nos condicionaram, nos doutrinaram a achar que naquela época a gente vivia escassez. Não, menina, inflação, tudo. Eles não sabem o que é isso. Então, assim, não adianta olhar pra trás e achar que o lado de trás hoje é o certo. Não. Nós temos que aprender com eles, equalizar isso, contribuir e fazer a coisa acontecer diferente. Porque também se deixar só a deriva, né, sem experiência, a história passada, ela existe para fazer correções do curso futuro. É nossa obrigação fazer isso. Para que, né, consigamos fazer a conexão entre essas duas gerações e gerar algo melhor. Você como empresário hoje, porque assim, a gente tá falando um pouco aqui no contexto de filho, porque você é pai também, né? Esses ensinamentos que a gente passa, que vem de geração para geração, você acabou de falar que, né, educação começa dentro de casa, mas você hoje é um empresário e tem uma gama de funcionários dentro da sua empresa. Sim. Eu participo, né? Estou dentro da sua empresa, acho que desde quando você abriu, né? Sim. Como cliente da sua empresa. E eu, como cliente, também noto a pessoa que tá lá dentro que faz diferença, não. Até quero elogiar aqui. Você contratou uma pessoa nova lá, uma moça, que eu cheguei lá no feriado de carnaval, cheguei pra conversar. Cheguei pra andar, ela olhou pra mim e falou, você tá malhando? Você precisa de ajuda? Eu falei, não, tá tudo bem, vim aqui só pra... Ela falou, não. Você não veio aqui só pra isso, não. Eu falei, não, vim. Falei, o que você tava pensando hoje? Ela me impulsionando. Eu falei, e jovem, 20 e poucos anos ali. Sim. Eu falei assim, pensei numa perninha, no bumbum. Ela falou, então vamos pro bumbum? Eu falei, vamos. Ela acabou comigo. Eu fiquei 3 dias de carnaval que eu não aguentava andar. Achei ruim? Achei massa. Falei, olha aí a diferença de pessoas, de personalidades. Por quê? Porque ela tá ali... Ela está contribuindo para a sua empresa, ela é uma personal geral. Ela está para auxiliar todo mundo. E no mesmo momento que eu estava ali,
Veio a Ju, falou, nossa, tira essa desgrama de perto de mim, que essa menina tá acabando comigo. E a outra veio ali e tal. Não, a outra moça que tava malhando junto, uma médica, que eu não vou citar o nome, que também depois falou, nossa, mas que menina boa e tal. Em contrapartida, você tem outros que... Fica lá passeando pra lá e pra cá. Olha, você tinha perdido seu tempo lá dentro, né? O que você acha disso, então, dessa, né? Desse salário emocional, dessa geração Z, como empreendedor? Olha, as pessoas, elas são conduzidas, tá? Então, assim, todo ambiente de trabalho, e assim, minha empresa, ela não é perfeita, de ninguém é. Hoje, o que eu percebo? As pessoas, quando elas ingressam, elas têm uma motivação e elas estão com sangue nos olhos. Os mais velhos de casa já criaram relações com clientes, já tem um cliente preferido, já sabe o horário do café, isso, gente, é em qualquer empresa. Mas eu estou aqui, rotina, a gente né? tem que pôr a cara pra bater. Eu tenho 25 colaboradores. Isso não é só na minha pista de musculação. Pessoal da limpeza, pessoal da recepção. E eu pedi, eu tô finalizando a obra lá, né? Aí eu pedi um favor, falei, pessoal, tal lugar vai estar reformando, então eu queria que vocês pegassem as coisinhas de vocês e guardassem e tal, acha um cantinho. E aí uma pessoa lá virou e falou assim, não, mas criou uma dificuldade tão grande, que era uma coisa tão simples. E aí eu falei, nossa, eu tô confuso. Mas por quê? Não, o cachorro que foi atropelado aí na porta da academia, você fez vaquinha, correu atrás, levou pro hospital. Só tô pedindo pra você pegar uma coisa e pôr num outro lugar. Uma coisa que é sua. Cara, acabou. Porque as pessoas vão criando residência dentro do próprio ambiente de trabalho. Entendeu? E isso tudo é culpa de quem? É minha. Porque eu tenho que dar mais treinamento, eu tenho que estar acordando essa pessoa dos valores, missão, olha, talvez você tá esquecendo. Isso é natural até dentro da casa da gente, porque o filho da gente vira, uai, pai, o senhor fala pra eu não jogar coisa na rua, eu vi o senhor jogando chiclete. Não pode. Não, mas é onde eu entro assim, arrasta, e eu né? entrei aqui pra elogiar, porque a classe A hoje tem quantos anos, Gustavo? Esse ano, ela tá fazendo 12 anos do ponto que nós estamos. 12 né? anos, né? Mas eu entrei tem 12 anos. Mas o CNPJ, quando era estudo, lá na Vila Carolina, se eu não me engano, tá fazendo 20. Então tem 12 anos que eu malho na classe A. E sim, e você vê, tão boa que eu nunca saí. É lá que eu fico. E tá reformadinha, e tá bonitinha, trocando tudo. E você trabalha realmente muito com a geração Z. Por quê? Porque é os moleques saindo da faculdade. Exatamente. Não é verdade? Demais, ali. Então ali você tem a experiência, você vive a experiência. A luta do empresário, Bia, ela é uma luta... Por isso que eu estudo muito sobre essa geração, porque ela é a minha mão de obra e é meu cliente. Isso. O que é o papel do empresário? É se atualizar. E eu costumo fazer uma analogia bem tosca, assim, mas o colaborador, ele é um parafuso que ele não arrocha mais. Toda hora você tem que ir lá e apertar um pouquinho. Apertar não é pressão, não. Apertar é você ir lá conduzir, dialogar. Fazer ajustes. Levar ele ao entendimento do que precisa ser feito. Porque assim, ó, isso são pesquisas. A pessoa faz integração, fica 2 semanas em treinamento. Entendeu? Entendi. Ele tem vergonha de falar que não entendeu. E tá tudo bem, cara. Nós fizemos muita coisa na vida sem saber o que era pra ser feito. Sim. Entendeu? E aí é papel... mas eu já expliquei pra ele 3 vezes. Explica mais uma vez. Vai, mais uma, mais 2. Quanto tempo demorou pro seu filho aprender a fazer xixi no vaso? Alguns anos, entendeu? Então calma. Assim como um filho, a sua empresa é o outro filho que você tem. Porque ela é onde você dedica tempo, ela é onde você vai tirar o seu sustento para alimentar até os filhos mesmo. É o que você vai ficar mais parte do tempo, é onde você vai ficar. Então, se você não tiver essa paciência de criar transformar funcionários em colaboradores... Funcionário é uma coisa, colaborador é outra. Se você não tiver essa... sempre na sua empresa vai entrar um funcionário, ele vai funcionar. Mas ele colaborar com a empresa é papel seu. É totalmente diferente. Então você não... eu contratei um colaborador. Não, você contratou um funcionário. Ele vai operar funções da integração.
para você transformar ele em colaborador, a culpa ou o mérito é só seu. Olha aí, gente. Falou Gustavo Martins. Eu queria ficar mais uma Quartou. hora aqui falando, gente. Quartou não tem jeito mais, mas o mês que vem ele está de volta aqui. E ó, eu vou te falar que certamente não saberemos o tema, né, Verô? Não, é Não, só na jamais. hora, porque é só na hora. suspense. Um beijo, Gustavo Martins. Valeu, Até mais. beijo. Beijo, galera.